Bem, vamos embora, vamos falar um pouquinho sobre contratações, vamos falar um pouquinho sobre Fernando Diniz, sobre a filosofia do Diniz, etc, e o dinizismo e tudo aquilo que a gente volta a debater e os erros que a gente comete como torcedor e como analistas também de futebol. E, claro, além desses dois assuntos, a gente fala também sobre Thiago Silva. Mas enfim, para dar um basta nessa situação. Giro de notícias, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E, vamos embora para esse vídeo aqui. Eu pedi para você deixar o like aí embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor, dar essa moral aí pra gente. Estamos cada vez mais crescendo aqui no canal. Beleza? Vamos embora. Eita, apertei o botão errado. Agora sim. Isso, mas escreve, deixa o like, compartilha e comenta. Cara, vamos lá, tá? A gente começa falando um pouquinho sobre Thiago Silva e esse mal entendido. O Thiago Silva deixou bem claro numa publicação, né, numa declaração que ele deu, em que ele falava sobre a possível vinda, a renovação dele lá no Chelsea. Enfim, ele colocou o seguinte, né, nessa declaração em que ele faz após ter ficado lá no Chelsea, ter renovado lá com o Chelsea, ele fala o seguinte numa entrevista ao site oficial do clube inglês. Toda a família se apaixonou pelo Chelsea, acho que é toda a minha família, né? Meus filhos, Isago e Iago, jogam no Chelsea. Isago renovou seu contrato aqui pelas próximas 2 temporadas, o que significa que vamos ficar aqui por 2 anos. Só esperamos que seja mais. E obviamente que isso virou a torcida do Fluminense e fez assim. Eu não acredito que ele tá metendo essa de novo de que ainda vai ficar mais 2 anos na Europa. Porque convenhamos, né? Vocês sabem que eu já falei 200 vezes aqui que eu não considero o Thiago Silva ídolo. Acho que a condução dele desse retorno é péssima. Tem muito erro dele, tem muito desespero da torcida, tem desespero da mídia, mas principalmente tem má condução do próprio Thiago. E aí, enfim, ele mete essa de que vai ficar 2 anos ainda, ó. A fala dele tá lá no site do Chelsea. Isago renovou seu contrato aqui pelas próximas 2 temporadas, e significa que vamos ficar aqui por 2 anos. Só esperamos que seja mais. Bem, a torcida do Fluminense ficou irritada porque, como eu falei aqui várias vezes já, Thiago Silva, irritado, demora 200 anos pra voltar, vai voltar pra cá já pegando fila preferencial, de tão velho que volta, etc. Mas ele voltando é um jogadoraço que, espero eu que seja um jogadoraço ainda, e que eu vou aceitar numa boa, porque é um grande jogador que passou pelo Fluminense, que tem uma ótima relação com o clube. E a maioria da torcida também tá assim, só que, 2 anos é sacanagem, né? Houve um hate generalizado em cima dele, e ele postou um story na sua conta do Instagram, que é esse story que eu vou botar aí na tela agora. Mas vou ler, obviamente, pra galera que tá só ouvindo. De novo essa história? Tenho 1 ano de contrato com o Chelsea e vou cumprir. Só não cumpro se o clube ou o treinador não quiser. Os 2 anos que falei na entrevista é o contrato do Isago e não o meu. E depois desses 2 anos do Isago, pode ser mais 2 do Iago. E a carinha rindo como quem ironiza. Assim, no site do Chelsea tá bem claro que tá escrito nós. E nós, Thiago Silva, não é ele, nós não é eu. Nós é nós. Nós somos nós, né? Nós significa eu e outra pessoa. Não significa só a outra pessoa. Contrato do Isago e não o meu. Então nós, enfim, estranho, né? De novo essa história é criada por quem, ô cara pálida? Você tem 1 ano de contrato com o Chelsea e vai cumprir, beleza. Ano passado, você também só tinha 1 ano de contrato com o Chelsea. Você escolheu renovar em fevereiro. E como eu já falei várias vezes aqui, esse é um basta na situação, que você escolheu deixar a situação chegar a um ponto onde você não se decide. A pergunta pro Vitor Pereira cabia muito bem pro Thiago Silva, né? Quem manda na sua casa? É você ou é sua esposa?
Aquela pergunta que fizeram pro Vitor Pereira quando a gente ganhou o Corinthians no ano passado lá na Arena Corinthians, né? Enfim, vamos trabalhar na sinceridade. O Thiago Silva tá quase conseguindo fazer com que a torcida tricolor queira que ele não volte. Tá quase nesse nível. Porque a culpa é de todo mundo, menos dele. Enfim, pra mim tá dado como encerrado esse assunto aqui. E a gente volta a falar disso no ano que vem, quando ele estiver renovando com o Chelsea pela 10ª vez. Por outro assunto, agora a gente fala sobre contratações, né? Saíram várias matérias, eu não vou citar aqui todos, mas enfim, o Caio Bloch no Super Esporte, Paulo Brito no Netflu, saiu matéria também, eu agora não tô lembrando exatamente, mas assim, saíram várias matérias falando sobre contratações do Fluminense. Quem o Fluminense vai contratar, posições que o Fluminense quer contratar, jogadores e tal, aí saem mentiras, saem verdades, enfim. Foi falar de Vitinho, Vitinho! Foi falar de Vitinho no Fluminense por 3,5 milhões de euros. Vocês também, cara, um cidadão, que eu não vou nem citar aqui, mas um cidadão que ele faz o próprio site, e aí no site dele ele tem apuração exclusiva, desde Vitinho no Fluminense até quem será o próximo treinador da seleção, saiba, bastidores do Vasco e não sei o que, é um cara só, sério, é o mesmo. Que são esses caras que estão desesperados, pedindo, Gabriel, fala desse assunto aqui, o Vitinho no Fluminense. Enfim, complica, né? Vene Casagrande até desmentiu, né? Que Vene Casagrande cobra o Flamengo, né? De que o Fluminense não procurou e nem abriu negociação com o Vitinho, que tá lá no Al Ettifaq. E que, enfim, ele deve permanecer lá na Arábia Saudita e um clube mexicano chegou a fazer sondagem. Bem, mas dadas as notícias de contratação, o que se sabe é que todo mundo fala. O Fluminense vai ao mercado em busca de jogador que jogue pelas pontas, que é a prioridade da diretoria, um zagueiro, porque o Kaique, zagueiro, agrada, mas, enfim, ainda seria necessário outro ali para não deixar ele na fogueira, principalmente para suprir a saída do Vitor Mendes, e uma outra opção seria também a lateral esquerda, já que entende que Marcelo não vai jogar normalmente ao longo dessa temporada por causa de uma readaptação no calendário. Na matéria do Netflu, diz que coloca ainda um meio armador, e de que o foco seria alguns gringos que foram indicados, enfim, alguns sul-americanos. Eu tomo muito cuidado aqui no canal, eu vejo até muitos torcedores do Vasco, do Botafogo, mas acho que também parte de uma ilusão com a SAF e tal também. Não, tem que reforçar, tem que contratar e tal. E eu sempre que tento ser muito pés no chão quando a gente fala disso, porque, cara, convenhamos, a gente tá falando aqui da grana que é possível, da contratação que é possível, enfim. A gente tá nesse momento, em maio, né, indo pra junho agora, e as mensagens que eu recebo nossa, Michel Araújo, Caio Paulista fazem muita falta e tal. E, no ano passado, no final do ano, você tava chutando o Caio Paulista, dizendo que era horroroso, que não podia ser e etc. E o Michel Araújo estava encostado no banco, porque quando entrava e jogava bem um jogo, no jogo seguinte não jogava nada. E aí, essa é a função do empréstimo, né, do Michel Araújo, recuperar o jogador, funcionar, e se ele foi tão bem lá, ele é vendido e o Fluminense ganha um bom dinheiro. Se ele foi só bem e o time de lá não quer ficar com ele, ele volta como um jogador melhor do que ele era antes. E o Caio Paulista vai se destacando mais uma vez em mais um Brasileirão pra crítica futebolística, mas pro torcedor do Fluminense não, né? Então assim, eu sou muito pés no chão com contratação. Acho que de fato a lógica de um lateral esquerdo é uma contratação de emergência, se for o caso pra mim, porque o Fluminense fez uma reposição para a lateral esquerda. A saída do Caio Paulista, a saída do Pineda, são dois jogadores que saíram no final do... E a saída do Cristiano, não tô falando que eles eram bons, tá? Tô falando que eles saíram. O Fluminense precisava repor para esse ano, e o Fluminense tinha o Alexander, que poderia jogar na posição, trouxe Marcelo e Jorge. Com esses três jogadores, em condições normais de temperatura e pressão, a posição estava bem servida. O Jorge tem uma lesão, perde a temporada inteira, o Marcelo ainda tá... né? Mesmo com 3 aqui estaria legal e tal, ele podendo jogar um jogo sim, um jogo não. Só que aí o Jorge fora da temporada inteira e o Alexandre ainda tem uma lesão por pancada, né? Não é nem uma lesão muscular ou uma lesão crônica, nem nada.
Então, obviamente, a lateral esquerda fica defasada. Já foi feito um investimento para a posição. Então, esse dá pra gente isentar ali na questão do planejamento. O Fluminense pode ir atrás de alguém. O zagueiro, situação Vitor Mendes. O Fluminense vai ter que ser criativo. Tinha achado um bom zagueiro. Eu tava gostando, gosto, na verdade, do Vitor Mendes como jogador para me fazer um bom ano, dado o investimento que o Fluminense fez nele. Tava se pagando. Só que aí, enfim, toda a confusão do esquema de aposta, etc. O Vitor Mendes deve ser indiciado em breve. Obviamente, esse também não teria que controlar. Então, isso é reposição por uma situação que aconteceu no início da temporada, seja do Vitor Mendes e do Jorge. Ponta, esse eu falo desde o início do ano passado. Desde o início do ano. A esperança do Fluminense era Marrone. Quando se falou de renegociar o contrato de Marrone, etc., eu falei, olha, estão renegociando com base em meia dúzia de treinos, porque ele estava treinando bem e tal, assim, não faria o menor sentido. Marrone, obviamente, deu errado. A base tá numa entre-safra, né? Os jogadores que eram pra estar subindo da base agora, pela idade do Sub-20, já são reserva do Bahia, estão lá na Inglaterra, enfim, subiram muito cedo a geração que era pra estar subindo agora. E aí a gente tem uma outra geração que não é tão precoce. Isaac, de certa forma até o Arthur, não são tão precoces no profissional como era o Kaique, Matheus Martins, como foi Marcos Paulo, João Pedro, Luiz Henrique. Então demora um tempo a mais para eles se firmarem no profissional. Poderiam ter sido mais utilizados? Poderiam. Mas também são muito novos e não necessariamente se fossem mais utilizados renderiam mais. Não é só uma questão de costume, é uma questão de tempo também. Então essa posição é uma que eu bato na tecla de a gente só tem Keno. A gente só tem Keno. O Lima joga por ali, mas oferece um outro tipo de futebol. Não é o mesmo do Keno. Não é o futebol do drible rápido, do drible curto. Então, essa posição eu acho que já deveria ter contratado desde o início do ano. Era uma que eu bati muito na tecla. Enfim. Então, acho interessante ir atrás dessas três posições. O meio armador é complemento de elenco, se for o caso, mas não vejo como uma necessidade absurda pra agora. Ah, Gabriel, mas a gente não tem... Beleza, não tô falando que não precisa, tá? Eu quero um outro centroavante pra garantir que o Souley... Eu quero ter mais um goleiro, precisar de um goleiro também, e aí? Pedro Rangel e Vitor Euros dão conta se o Fábio lesionar? Precisava disso tudo, mas eu tô pensando com a cabeça pés no chão e realista, né? Pensando, o que dá pra trazer e que é realmente primeira necessidade. Essas três posições, a gente tá falando de jogadores que o banco tá muito abaixo do profissional, do titular. Em alguns casos a gente tá falando talvez até de chegar pra ser titular. Essas outras posições que estão sendo citadas é porque o titular pode ter um problema, um momento, alguma coisa. Enfim, vamos aguardar para ver o que vem de contratação. Tendo os nomes, a gente traz aqui e você vai ficar bem informado. E para fechar, Fernando Diniz deu entrevista às redes sociais da Conmebol Libertadores e o Caio Blois postou lá no seu Twitter um trechinho que eu acho que reflete bem o que é o Diniz. Quando alguém vier falando pra você, bem assim, mas o dinizismo é isso daqui. O dinizismo é isso de lá, é sair tocando, é movimentação aqui. O dinizismo, tática é só um pedaço do dinizismo. Só isso que eu vou falar. De uma maneira assim, geral, eu acredito que o futebol é um meio para melhorar a vida das pessoas, mesmo no profissional, e mais ainda nas categorias de base. Se ele fosse tratado dessa forma, as coisas seriam diferentes. Então, os clubes eles acabam acolhendo crianças com idade muito precoce e, de uma certa forma, eles teriam que assumir uma certa responsabilidade, que teria mesmo que assumir, seria um ganho social gigante de oferecer aquilo que essas crianças precisam, que às vezes os seus lares primevos, eles não oferecem. Pai, mãe, irmãos, as crianças muito pobres, muito carentes, que saem de casa com 12, 13, 14 anos. E se os clubes acolhessem de uma maneira mais adequada, eles preparariam melhor essas crianças que vão ser os adultos de amanhã de uma maneira mais positiva. E caso eles não virassem jogador, profissionais, e vivessem do futebol, que são a maioria não vinga, né, como jogador profissional a ponto de viver do futebol. Entregaria para a sociedade pessoas muito mais bem equipadas para seguir num mundo melhor. Senão tem uma tendência muito clara de cair na marginalidade, não só na marginalidade do crime, na margem de ficar à margem, sim, com subemprego, ganhando muito mal, sem condições sociais adequadas. A gente sabe que o Estado é muito falho em quase todas as questões, educacional, questão de saúde e também de segurança pública. Então,
O futebol podia se prestar a isso e podia, de fato, ser um braço muito mais forte do que é para melhorar as condições de vida, principalmente dos mais pobres. E por que eu tô trazendo isso daqui? Cara, basicamente porque, só pra mostrar, quando o Fluminense trouxe o Thiago Santos, o Mano falou, mas isso não funciona. Cara, você pode discordar, você pode concordar, você pode ficar com raiva do Diniz, você pode concordar com o Diniz, mas ele não fala só de tática, ele não fala só de técnica, ele vai falar de ser humano o tempo inteiro. Então, assim, ele é um cara que vive de desafios e é um treinador que tem funcionado muito bem, tática, tecnicamente e psicologicamente no Fluminense. Não é porque a gente perdeu meia dúzia de jogos agora fora de casa que isso vai mudar. Eu achei interessante essa entrevista, pipocou pra mim lá, postada pelo Caio Blois, e a visão de futebol. Isso é o primeiro fator do dinizismo. Então, assim, quer criticar? Critica com base nisso daí. Falar que, não, mas tal jogador, como foi o Thiago Santos, tal jogador não faz sentido dentro do esquema do Diniz, faz total sentido. Talvez no campo ali não faça. Naquela partezinha, que pro Diniz é uma partezinha. Posso discordar? Posso. Claro que posso. Posso falar que futebol é bola na rede, ponto. Mas aí é a minha visão de futebol. Tem a visão do Diniz, essa aí é a visão do Diniz. Meu dever aqui é te apresentar também a visão do treinador. E também te apresentar o OneFootball. Já baixou o OneFootball, cara? Não! O link tá aqui embaixo. Essa semana tem Conmebol e Libertadores? Não. Na semana que vem tem na Argentina. E com eles, você pode ter os lances ao vivo no seu celular. Exato. Saiu o lance no jogo. Eu vou falar disso quando eu estiver lá no Monumental de Nunes provando pra vocês. Ó, saiu o lance aqui no jogo, já tá lá no OneFootball pra você assistir o lance ao vivo. Então baixa ou usa o QR Code que tá aqui do lado pra você fazer o download do OneFootball. Beleza? Olha só. Amanhã tem Fla-Flu, jogo importantíssimo. Tem pré-jogo, tem tudo, tem um monte de vídeo amanhã pra gente fazer a cobertura toda daquele jogo que define o nosso primeiro semestre, talvez. Tamo junto, até a próxima, valeu.